Boa noite. A seguir, não perca uma entrevista inédita com uma grande lenda. Vive na arte da literatura brasileira, Aloysio de Azevedo. Nascido em 1857, é conhecido por escrever peças, contos e romance. Nos deixou em 1913 e volta agora, inédito, para nos contar sua história de vida. Fique então com a nossa entrevistadora Bruna, que nos trará a vida pós-morte, ou melhor, memórias póstumas de Aloysio de Azevedo. Boa noite, Isabela. Boa noite, público. Boa noite, Aloysio. Hoje, nossa entrevista é com o nosso grandíssimo nome na literatura brasileira, Aloysio Gonçalves de Azevedo, filho do português David Gonçalves de Azevedo e Emília Amália Pinto de Magalhães, irmão mais novo de Arthur de Azevedo. Vamos à nossa primeira pergunta para Aloysio de Azevedo. Aloysio, o público e eu gostaríamos de saber de onde veio esse amor tão grande pela literatura e qual foi o seu primeiro contato com ela. É de se esperar que saibam, logo não prolongarei. Desde minha infância como caixeiro e guarda-livros, o cheiro da literatura tornou-se parte de mim. O desenho eu sempre gostei, mas meu primeiro contato não me lembro bem. Lembro-me de amá-la sempre. Como hei de recordar sua primeira chegada, se sinto estar com ela desde que nasci? É como dizer se me lembro de meu parto. Mas como toda pergunta precisa de uma resposta, aos 19, no Rio. Ah, o Rio. Tão belo e ao mesmo tempo tão cru. As caricaturas para os jornais, sem dúvidas, me ajudaram muito, tanto na vida profissional quanto na vida acadêmica. Afinal, precisava me sustentar de alguma forma, por mais que fosse, na época, um trabalho subjugado. Vamos lá então para nossa segunda pergunta. É notável que sua relação com a literatura foi um tanto quanto conturbadora. E já sabemos que sua infância e sua adolescência foi em São Luís. E que antes do seu interesse pelos desenhos e pinturas, você teve que trabalhar como caixeiro e guarda-livros. O público e eu, mais uma vez, gostaríamos de saber como você lidou com essas diversas profissões e ainda assim manteve seu amor por escrever. Perdoe-me, entrevistadora, mas a sua pergunta beira loucura. Manter o meu amor por escrever, ele é que me mantinha. Durante a vida de cada ser, é necessário que tenha-se uma relação com o que gostamos, com o que amamos e com o que precisamos. Na minha vida, tive a oportunidade de conhecer diversos países e, como diplomata que sou, tive de pausar a minha relação com a literatura para cumprir meus deveres como cônsul em Buenos Aires. Acho que foi algo que herdei de meu pai. Triste foi deixar o mundo sem estar fazendo o que de fato amo. Aloysio, nossa terceira pergunta é como você se sente chegando aos tempos modernos e vendo a repercussão que suas obras tiveram. E aqui estamos tratando de Um Ato, o Cortiço e A Casa de Pensão, que foram obras que tiveram diversas interpretações no teatro e nos cinemas nacionais e internacionais. Como todo autor e artista, por assim dizer, fico lisonjeado de ver a influência que tem em tempos modernos. É gratificante ver que, apesar de deixá-los, continuo vivo e vivenciando a arte nos palcos do Brasil. Como todo autor, eu fico lisonjeado de ver que ainda tem influências em tempos modernos. É gratificante ver que, apesar de deixá-los, eu continuo vivo e vivenciando a arte nos palcos do Brasil. Estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, mas antes daremos ênfase à relação das suas obras críticas com a educação atual. Gostaríamos de saber, Aloysio, qual de suas obras você nos recomendaria para o momento atual, para a reflexão do momento atual, no qual estamos vivendo hoje dentro da educação em relação ao ser social. Bom, eu acabo sem ter o que indicar. Não há em minhas obras algo que caracterize um momento tão atípico como o que estamos vivendo na educação atual. O distanciamento, as dificuldades, as adaptações.
Deixo em aberto a escolha do leitor. Acho que todas as obras têm algo a acrescentar na criticidade individual, mas sem dúvida alguma não mudaria a repercussão que tivemos com o Cortiço. É ideal e de extrema importância para a conscientização, a liberdade e a fraternidade e a igualdade de todos. Nossa quinta e última pergunta, da voz da educação. Aloísio, que mensagem você acredita ser a principal ou talvez a mais importante para estabelecer melhorias no sistema educacional? Eu certamente deixo aberto os questionamentos sociais e as suas influências, a cultura e a formação de indivíduo. Trago em minhas obras as análises críticas de um tempo que passou e que infelizmente a humanidade está fadada a repeti-los diariamente. Portanto, necessário seria trabalhar as diferenças, sejam elas quais forem, para que assim estabelecemos o respeito, a igualdade entre os nossos divergentes. Parafraseando Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Muito bem, vamos lá então. Aloísio, antes que encerremos essa nossa entrevista, o público nos deixou algumas perguntas no chat. A nossa primeira pergunta, vinda dos internautas, é a seguinte, Aloísio. Em tempos onde o preconceito racial, a xenofobia e diversos outros tipos de discriminação estão tão presentes, o que você, que de certa forma lutava contra o racismo no século XIX, pode nos dizer sobre o momento em que estamos vivendo? Bom, eu acho que o momento em que vivemos se divide entre aqueles que sofrem e lutam por igualdade, aqueles que não sofrem e apoiam os que lutam, e aqueles que oprimem. Não há aquele que não dê a mínima ou se mantenha neutro. Manter-se neutro hoje é apoiar a opressão. Portanto, calar-se não é o melhor a se fazer diante de um sistema, de uma sociedade ou de uma cultura que oprime. Pois é, Luísio, é uma visão um tanto quanto radical, o que é normal termos, né, no Brasil, né? É normal de termos hoje em dia no Brasil. A problemática eu acredito que esteja naqueles que influenciam também, né, Luísio? Naqueles que, mesmo indiretamente, discursam para o retrocesso, que é uma situação infeliz, né? Infelizmente, é a situação que vivemos. É sim de se decepcionar tendo veículos de comunicação tão eficazes, ter um mundo tão pequeno, tanta tecnologia e usá-las para regredir. O sentimento que fica é de receio de dias piores e de batalha por dias melhores. Cuidem-se, cuide do próximo e, como diria um grande amigo meu, defendam o SUS. Esse foi o nosso debate de hoje, que contou sobre a história de Aloísio de Azevedo. Agradecemos a participação de todos, uma boa noite e até mais!